Espera aí, deixa eu só, eu vou sair um minutinho só para me compartilhar aqui. Fica tranquilo que eu vou conduzindo aqui por enquanto. Tá certo, vai aí. Boa noite, galera. Estamos ao vivo com Papo de Biólogo. Dessa vez trouxemos duas matérias, tá? Para a gente conversar aí durante essa uma horinha de sexta-feira. Uma delas é sobre plantas que envolvem escorpiões. A gente vai destrinchar melhor isso aí. E outra é um prêmio chamado Cidade Verde, ou Cidades Verdes, que o Brasil é detentora de 34 cidades. Também a gente vai falar um pouquinho durante essa live. Boa noite aí, minha irmã na área. Boa noite, Boa noite. Maíra. Minha mãe também está Maíra. na live. Rosilene. Olha lá, ó, essas aí são seguidoras fiéis. Pois é, rapaz. Então, galera, qualquer pergunta, manda aí. Se a gente não souber, a gente não sabe. A gente vai ter que... Depois eu vou... Eu achei aqui uns escorpiões, né? A gente já tinha falado em duas outras lives sobre escorpiões, né? Mas de uma maneira meio aleatória. Agora, vamos focar um pouco nisso, mostrar fotos também e conversar, porque tá chegando a primavera e verão e depende de algumas regiões. É agora que vai começar os ataques dos escorpiões. Lógico, lá para o Nordeste, Norte, que é mais frio, Centro-Oeste, mais frio não. Mais quente. Isso, mais quente. Então, tende a ter escorpiões praticamente o ano inteiro. Mas vamos falar no geral isso aí. Matheus, conduz essa primeira parte aí da nossa live hoje. Deixa comigo. Oi, Roseli. Oi, mãe do Matheus. Oi, mãe. Boa noite, seja bem-vinda. Maíra também. Mano Marcel, seja bem-vinda. Todos vocês que estão assistindo a live. Galera, ultimamente, como o Marcel comentou aí, já falou tudo, né? Essa explosão de escorpião. A gente falou até já numa live sobre isso, por que isso acontece. Vocês podem aí no canal do Marcel aí, né, assistir, se inscrever, deixar perguntas, se inscrevam aí no canal dele, que vocês vão estar aprendendo a cada dia mais. Só que o objetivo de falar dos escorpiões aqui hoje é sobre uma questão de plantas. Será que plantas, elas afastam escorpiões? Bom, as plantas, elas não afastam os escorpiões, muito pelo contrário, elas podem piorar o problema. Tanto é que a matéria, ela que eu andei pesquisando, ela nem fala sobre uma espécie específica de planta, né? Porque às vezes é diferente, né? Tem algumas pessoas que usam algumas determinadas plantas como repelente de mosquito e muriçoca, né? O escorpião não é a mesma coisa. O escorpião, se você colocar uma planta lá, você pode estar fazendo o quê? Revertendo o quadro. Em vez de você espantá-los, não, você pode estar criando um habitat propício, tá ali escondido, você passar e assim acabar levando uma picada, e também criança, né? Como eu até comentei no meu Instagram, criança tem a mania de mexer em tudo e pode acabar mexendo na planta ali, o bicho está ali e levar a picada, né? Então, esse negócio de que plantas, algumas determinadas espécies de plantas, no Brasil tem isso, né? Não citou-se lá na matéria a espécie específica, mas se algum lugar, alguma região da onde você está assistindo essa live tem esse mito de que plantas vão afastar escorpião, isso é mentira, não é verdade, tá? Plantas, muito, como eu falei aqui no início, muito pelo contrário, elas podem acabar piorando o problema. Outra situação que também se fala nessa matéria é sobre galinhas, né? Minha mãe está aqui na live, ela pode confirmar isso. Galinha, o pessoal fala, eu tô com um problema de escorpião aqui, eu vou soltar umas galinhas aqui no quintal para o bicho comer, né? Para a galinha comer o escorpião. Só que é um outro mito também, porque a galinha, ela
ela é um animal diurno. O que é isso? É um animal ativo, ele vai ter as suas atividades durante o dia. Geralmente, os escorpiões são noturnos, né? Então, Marcelo, vai dar aquela diferença, né? O bicho vai estar agindo durante a noite e a galinha está durante o dia. Então, dá aquele desencontro. Então, isso é um mito também, que galinha, ela acaba com escorpiões. Diferente, ela come o bicho, eu já vi a galinha comer escorpião, mas ela não acaba com o problema, ela não afasta o bicho, né? Tanto por causa dessa divergência. Galinhas são diurnas, animais que estão ativos durante o dia, e escorpiões noturnos estão mais ativos durante a noite. Então, quando a galinha está lá dormindo, é onde o escorpião sai para poder ter suas atividades, para caçar. Geralmente, escorpiões, eles são... O alimento principal são baratas, né? Então, uma das formas que vocês afastam o bicho, além de manter o quintal e casa limpa, é combatendo barata, que é o principal alimento do bicho, né? Evitando a barata ali, você também evita a grande proliferação do bicho. E, no mais, são esses dois casos que a matéria cita, né? Que se você colocar plantas, determinadas espécies de plantas, você afasta o animal, você repele nele, né? E a questão da galinha também, que galinha fala, apesar que a matéria fala sobre as plantas, ela também cita a questão de galinha. Por que a gente está falando isso hoje na live aqui, que é uma das matérias, de novo, falando de escorpião? Porque essa época do ano tem se estourado e tem se falado muito sobre ataque de escorpião. Para 2024 e 2025, não se tem a quantidade de casos oficiais, né? O boletim epidemiológico, ele divulga só até 2023, eu pesquisei aqui, viu, Marcelo? Então, são em torno de mais de 200 mil casos de picadas, sendo que quer ver, ó, aqui a informação fala que 131 foi se levada a óbito, né? E em torno de 44% dessas 131 foram crianças, né? Inclusive, notícias recentes agora sobre picadas de escorpião de crianças que morreram, né? Aqui, ó, mais preciso, 202.324 casos e até 202.714 que se tem notícia de picada de escorpião. Desses total, 131 são com crianças, 131 são óbitos, né? Eu falei 44%, mas na verdade são 44 crianças, né? De mais ou menos até 9 anos. Desses 131 foram a óbitos, 44 crianças até 9 anos foram a óbito, né? Infelizmente vieram a morrer. Então, é um caso, é um dado preocupante? Na minha opinião, é. Foram vidas perdidas ali. Porque o que está acontecendo? Por que tem essa explosão esse surto de escorpião? Primeiro, pelas mudanças climáticas, né? O planeta, cada vez mais, ele se tem tornado cada vez mais quente. É uma coisa que tem um fato também que se fala nas matérias, né, nos estudos. Outra é a ocupação do ser humano, né? O ser humano tem que se ocupar cada vez mais ambientes. Se for em cidades que estão se desenvolvendo, como Petrolina, por exemplo, cada vez mais as pessoas estão consumindo em habitats onde o bicho antes morava ali. Então, é uma série de fatores que são juntas, né, onde culminam na explosão e na grande quantidade do bicho que acaba se tornando inevitável o acidente com esses animais, né? Então, esses dados que nós temos, de mais de 200 mil casos, esse dado que eu estou falando aqui, pessoal, é de 2023, tá? Porque os dados de 2024 e 2025 eu ainda não achei. Geralmente, esse censo ele demora um tempo, né? Então, 2023 são mais de 200 mil casos, sendo que contém 131 óbitos, né? Sendo que desses 131, 44 são crianças, e essas crianças eles têm até 9 anos de idade. Então, o que fazer nesse caso, né? O que a gente faz, então?
Como a gente já falou nas lives, numa live anterior, algumas lives anteriores no canal do Marcel, e como eu já falei também no meu Instagram, e claro, qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato com o Marcel ou comigo, que a gente vai estar à disposição de tirar dúvidas de vocês, é simplesmente deixar a casa limpa, evitar folha seca, evitar madeira, entulho, tijolo, né? Qualquer coisa que seja sirva de sujeira e seja sirva de abrigo para o animal ali no quintal. O que eu faço dentro de casa, então, Matheus? O que eu venho a fazer? O que é sempre recomendado é arredar, ou seja, afastar os móveis do canto da parede. Hoje mesmo eu falei com um amigo meu, ele mora em Petrolina, ele tem uma bebezinha. Eu falei com ela, olha, afasta o bercinho dela da parede, para que evite que, se for o caso de alguns corpos, que ele suba, né? Que fique mais difícil de ele ter acesso à criança. Ou sempre estar olhando botina, sapato, roupa, sacudindo, para ver se o animal está ali. Então, tomando esse tipo de cuidado, claramente você vai evitar ser picado e se tornar mais uma estatística, no caso aí de acidente com os escorpiões. Basicamente, são essas informações. Se tiver Antes, uma né? coisa... Tem explodindo coisa aqui para falar. Bom, pessoal, o importante é, assim, diferenciar inseto de aracnídeo. Conheço algumas plantas que afastam insetos, né? Qual é a diferença de inseto e aracnídeo? Uma mais fácil para se identificar visualmente são a quantidade de patas. Inseto tem 6 e os aracnídeos têm 8. As plantas, como eu vou lembrar algumas aqui, é citronela, lavanda, o cravo de defunto. Eu não vou ter foto aqui agora, mas muitas pessoas aí devem conhecer. Tem aqui em casa uma planta que eu sempre esqueço o nome dela, alecrim. Essas são uma das que afasta muito insetos, né? Pernilongos, muriçocas e mosca, barata, enfim. Só o que acontece? Tem certas plantas que de afastar alguns insetos, atrai outros. E uma delas são as bromélias. Bromélias são muito bonitas em casa, né? A coisa mais linda de deixar no vaso lá fora. Só que ela atrai 2 tipos de animais, né? Nossa, atrai um monte. Ela atrai os anfíbios, né? Para quem tem medo aí, tem pavor de anfíbios, ela atrai, então por isso que é bom sempre deixar seco ali dentro dela. E também alguns escorpiões, né? Não vou falar todos os tempos, no Brasil, se eu não me engano, vai ter, a última vez que eu vi era 185 espécies de escorpiões registradas, tá? Mas, como sempre, o pessoal descobre aí novas espécies, deve ter aumentado. Então, alguns escorpiões vão lá, ficam esperando o inseto e chega lá e come. Só que o que acontece? Nem todos os escorpiões do Brasil são graves para nós, lembrando que todos vai ter peçonha, então vai ter um certo tipo de veneno, assim como todas as aranhas, vai ter um certo tipo de veneno, mas nem todas são prejudiciais para nós. Vou mostrar depois quatro que são classificados tanto pelo o Ministério da Saúde do Brasil, o Butantan também já classificou. Se eu não me engano, a instituição Oswaldo Cruz, tá, que é uma das grandes aí em epidemiologia, né, já classificaram esses 4 como os principais casos de interesse de saúde pública. Conforme vai chegando, né, o calor aí para algumas regiões, outras está o ano inteiro, começa a ter epidemias de escorpiões, tá? É que nem o Matheus falou, tem vários outros seres que pode trazer escorpiões para dentro de casa e também as plantas. Só que assim, não vamos deixar o lugar sem planta, porque a planta dentro de casa tem todo o sistema, né? Traz vida, refresca a casa, dá beleza, enfim. Dá aconchego, dá paz. Então, eu não vou entrar muito em detalhe nisso, porque é uma gama enorme que a planta traz benefícios para a saúde humana.
E os cuidados também vai ser de escorpiões. Só que o que acontece? Se a gente vê um escorpião lá, o que faz? Né? Até criança, tem muito adulto curioso, né? Quero pegar aqui e tirar uma foto. Se a gente vê um principal aqui, o amarelo, que eu vou mostrar, eu vou matar. Não, né? E essa for a opção, então pega e mata, mas tenha certeza que tu vai aceitar chinelado, um pedaço de pau, um tiro, um lança-foguete, sei lá, um tanque de guerra, porque se você errar e ele te acertar, aí vai ser onde o negócio dói. Né? Eu não Já vou era. falar também, vai azedar o pé do frango, eu não vou entrar em detalhes também de cada veneno específico, de escorpião, o que essa pessoa faz no corpo, porque aí tem que. É uma gama enorme, né? Uma Nós live, não somos. Oi? seria uma live basicamente só para falar sobre a peçonha do bicho, né? O veneno, né? Isso. Seria só pra isso. Ô, Marcelo, Porque cada um tem um tipo. Oi? só desculpa te interromper, mas uma coisa que eu acho importante a gente comentar, que você citou aí um gancho, ainda falando sobre escorpiões, nós temos 4 escorpiões de interesse médico, pelo que eu pesquisei aqui, né? Opa, você vai falar agora? Então, peraí. Vai falando aí que eu vou Se mostrar aqui você, agora. Pode se você falar. quiser mostrar o primeiro aí, que é o Titus cerulatus, né, que é o famoso escorpião amarelo. Esse aí a gente vê Ele muito mesmo. lá em Minas. Eu vou mostrar aqui, vai discorrendo. Só vai ficar um pouquinho escuro. Claro que Isso. deixa Aí a tela arrumar aqui, ó. Marcel está mostrando para nós aí essa primeira espécie que é de interesse médico, que acontece muito acidente, é o Titus cerulatus, que é o escorpião amarelo. Esse Dá pra ver? escorpião, tá dando para ver legal, Marcel. Tá top, viu? Titus cerulatus. Esse escorpião, como vocês podem notar, ele é amarelinho, tá vendo? Ó, lembrando aqui uma característica que o Marcel disse, que aracnídeos não são insetos. Como é que eu diferencio? Lá? O aracnídeo tem 6 patas, o Marcel está passando o ponto agora, ó, 3 de um lado, 3 do outro, né? Diferente dos insetos. É 6? É 8? É 8, 8, perdão, 8. É inseto que são 6. Então, o que acontece? Onde é que esse escorpião é mais predominante? É no Sudeste, né? Incluindo ali Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, e também pode ser encontrado em outras regiões, né? Ele é considerado a espécie mais perigosa do Brasil. Eu já tomei uma ferroada desse bicho, eu fui parar no hospital. O meu braço, eu não aguentei a dor. Né? Minha mãe, se ela estiver aqui na live, ela vai lembrar disso. Né? Ele estava no meu sapato. Ele se adapta bem no ambiente urbano, tá? Ele vai esconder o entulho, telha, madeira, vai ser encontrado ali. E detalhe, pessoal, ele se reproduz. Esse aí daqui a pouco nós Tá, vamos, pronto. daqui a pouco nós vamos chegar nele. Já estou terminando. Ele se reproduz pela famosa partenogênese, ou seja, a fêmea não precisa do macho para criar os filhotinhos. Essa é a informação que traz para a gente aqui. Agora, pessoal, eles falamos um pouquinho sobre esse escorpião que é bem comum no Sudeste, que é o Titus cerulatus, que é o famoso escorpião amarelo. Como você pode ver, ele é amarelado com as costas escuras. Esse é o escorpião, o Titus cerulatus, escorpião amarelo. Agora o Marcel ele deve mostrar para nós aí o Titus baianensis, que é o escorpião. Ô, Matheus, só uma, Fica à uma coisa vontade, mano. antes, tá? Tá. Esse aqui, galera, né, só para explicar um pouquinho aqui de biologia, para ficar fácil, quando vocês veem isso aqui, ó, né, esses dois nomes, nome e sobrenome, vamos dizer assim. Aqui é o nome do gênero, isso aí vai definir uma série de questões. Às vezes eles dão o nome de alguém famoso, alguém importante na história, enfim. Esse aqui é uma característica do animal ou da planta, tá? Ou de onde ele foi descoberto, tá? De onde ele foi descoberto, ou ele
um lugar que só possui ali. Então, por que cerulatos? Aqui não vai dar para ver. Mas bem aqui, ó, né? É uma morfologia do escorpião que eu vou mostrar para vocês depois. Bem aqui ele vai ter serrilhas, tá? Então, por isso que dá esse nome de cerulato. Bem aqui, ó, lembrando que o escorpião, ele não tem peçonha no corpo inteiro, é só aqui, ó. Então, se arrancar isso aqui, tá? Vocês podem comer o escorpião, brincadeira. Bom, quem quiser comer, fica à vontade. Eu não como, né? E tá lá em Mas você tá no cima, deserto, né? Vai que vocês têm gostos peculiares. Então, eu não posso falar muita coisa, né? Então, esse bicho aqui, eu nunca vi ele solto assim, né? Nunca apareceu, nunca vi em lugar nenhum. E não eu espero ver, mas não tomar só ferroada. Agora vamos pro próximo aqui. que é o Titus baianensis. Esse Não, é o Sigmuro. Vamos falar sobre os Sigmuros, então. Ó, esse aí já é, como está falando aí na imagem, o Marcelo está mostrando, ele tem a distribuição principalmente no Nordeste, incluindo estados como Bahia, onde eu estou aqui, Pernambuco, Alagoas e Ceará. Como vocês podem ver, ele tem a característica, ele é diferente do Titus cerulatus, que você vê que ele já tem um corpo mais amarelado, não tem ali as costas, vamos falar assim, costas, né, para ficar mais fácil de entender, toda escura, né? Ele já tem só algumas manchas escuras ali, e a cauda com listras, você vai. Acho que não está dando para ver a cauda aí, né? Com listra mais visível. Bom, ele tem um veneno perigoso também, veneno letal, de interesse médico, né? Pode causar o óbito também, e causando acidentes graves. Né? Ele se acha também, ele se adapta bem a áreas urbanas, com o hábito muito semelhante ao Titus cerulatus, né? Lembrando que são escorpiões, com certeza vão ter hábitos semelhantes, porque são escorpiões do mesmo gênero. Como o Marcel falou de biologia, né, lá do Titus, vocês vão lembrar. E o que acontece? Eles vão ter comportamentos bem parecidos, né? Então, ou até mesmo a ação de estudar venenos, né, para poder combater o bicho, no gênero, né? Às vezes vai afetar um, vai afetar o outro, e assim por diante. Bom, esse Titus Sigmurus é a informação que eu tenho dele aqui, 4 pontos, né? Que é a questão de distribuição, que ele é achado principalmente, se é encontrado principalmente no Nordeste. Ele é diferente dá para ver na foto que ele é diferente do cerulatus, o escorpião amarelo, pelas costas ali, galera. As costas do bicho, ela não é inteiramente escura, ele só tem uma manchinha na cauda e nas costas escura. E o veneno também é bem perigoso. A picada vai doer e vai levar a óbito. E o alimento principal, barata também. Esse é o Titus sigmosus encontrado aqui no Nordeste, principalmente aqui. Agora, Sigmurus, pode só falar aqui, Sigmurus. Não tá aí, Marcelo. Eu não tenho a mínima ideia, né? Olhando aqui, eu imaginei que ele vive em muro, né? Porque é muros, mas não sei se é isso, tá? Eu não tenho a mínima ideia porque é esse tipo de muro. E quando você vê um escorpião dessa cor com uma tatuagem nas costas, só por um termo aqui, ó, o nome tanto do escorpião, né? O Matheus falou costas. O nome assim, se você quiser se achar o diferenciado quando vê um desse, é cefalotórax. Por quê? Porque não tem a divisão da cabeça aqui, do cefalo com tórax, tá? É cefalotórax. Ô, Marcelo. Oi. Antes da gente dar prosseguimento aqui, a gente está se passando aqui uma pergunta da Maíra aí, ó. Ela disse que tem 2 cachorros em casa e um deles, todo inseto ou qualquer outra coisa que ele vê, ele destrói, né? O cachorro que ela vai estraçalhar tudo, né? Ela está perguntando se tem algum problema caso ele pegar e matar. Depende do problema que você está perguntando. É para o seu animal?
né? Porque o que pode acontecer se ele for um escorpião, como a gente está falando aqui, ele pegar e levar picada, né? Aí pode ser que até leve o animal a óbito também. Marcelo, se você quiser complementar a pergunta, responder a Maíra aí também, você fica à vontade. Lembrando que onde fica a peçonha ali, se você arrancar, ela vai estar carregada. Mas se você tiver a loucura ou o azar de aquela parte que seria aqui, ó, esse ferrão pegar no seu dedo no animal, aí vai pro saco, porque ainda mais se o bicho comer e você levar a ferroada no escorpião, e aí, como que vai fazer? Chegar lá no médico e vai perguntar qual que era, você fala, não sei, aí ele olha, vai te aplicar um monte de vacina, né? Boa É, noite, olha lá, quem pegou. Essa aí é incrível, viu? boa noite, Priscila. Priscila também está aí com uma gente sempre, né? Essa baiana aí é triste, viu? Essa baiana aí é É a porreta. Priscila da Bahia, É, meu. olha aí. De Feira de Maíra, Santana, Salvador, tudo lugar ali da não Bahia. conheço Salvador, Feira de Santana não conheço. Ó, É, essas quebradas aí. ô Maíra, eu não sei se nós conseguimos responder a sua pergunta, se esse objetivo, se tem algum problema, você está falando, deve ser o seu animalzinho, né? Então, se ele pegar, se for um animal que seja peçonhento, né? Lembrando, pessoal, a gente fala sempre peçonhento aqui, mas esse tipo de peçonhento é aquele que tem o veneno e o aparato para poder aplicar o veneno que ele tem. Falando em termos simples, né? Por exemplo, o escorpião é peçonhento porque ele tem aquele ferrão na cauda, como o Marcel falou. Se arrancar aquilo dali, ele já não tem mais peçonha no resto do corpo. Tem gente até que come, né? Em parte das vezes aí. E pode ser que se o seu cachorrinho tem bem provável ali, ele pode levar uma ferroada no focinho ou nas patas, né? Ou no narizinho ali, pode ser que dê algum problema, enche, pode ser que seja prejudicial para o animal, você tem que levar ele correndo para o veterinário. E Marcelo, lembrando, tá, galera, que eles são animais sinantrópicos. Bom, para isso, quem está assistindo aí, deve ter xingado metade do planeta, né? bem lembrado, Sinantrópicos são animais que se acostumaram, se adaptaram ao meio onde o ser humano vive. bem lembrado. Muitas questões, né? Alimentação, abrigo, água, reprodução, enfim. Então, um anexo aí para vocês. Bom, vou passar para o outro, que o Matheus agora vai investigar ele. É o Aí, ó. Titus baianensis, né? Esse é baiano? Baiense. 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 Baiense, né? Baianense, não, baiense, é baienses. Bom, a distribuição desse animal, eu creio que ele vai ser encontrado mais no Cerrado, né? Não estou dizendo que ele não vai ser encontrado também na Mata Atlântica, mas ele é encontrado ali no estado, no interior, ele predomina, né? Onde é que vai ocorrer mais, onde tem mais ocorrência no interior do estado de São Paulo, Paraná, aí na sua terrinha, Marcelo, Minas Gerais e algumas áreas do centro-oeste. Por isso que eu citei o Cerrado, tá? Esse escorpião mesmo, eu acho difícil de ver. Nunca vi ele lá da onde eu venho, vi mais mesmo Titus cerulatus, que é o escorpião amarelo. Bom, como vocês estão vendo aí na foto, pessoal, ele é o escorpião marrom. Ele tem um corpo marrom escuro com pernas claras, né? Ah, mas o ele tem as costas escuras, ou seja, o cefalotórax escuro, igual o tito, o escorpião amarelo. Mas você pode ver que ele tem características diferentes, né? O cefalotórax ele é mais fino, ele é menor, ele tem as pinças ali mais avantajadas em relação ao cefalotórax, que é a região das costas aqui, né? E você vê que ele tem um corpo mais amarronzado, no amarelo, né? E as pernas amarelas. Então, assim que você identifica o escorpião marrom. E com relação ao seu veneno, como a gente está falando aqui de espécie de interesse médico, também é perigoso. Mas ele é menos perigoso que o seu parente Titus cerulatus, né? Não estou dizendo que é para
pensar menos na importância da picada do bicho. Não é isso. Mas ele vai ser menos perigoso. O veneno ele vai ter menos potência, por assim dizer. Só que ele é menos urbano do que os outros dois últimos que a gente falou. Você vai encontrar desse escorpião mais no mato, na roça, em casas de campo, do que na cidade, né? Ou seja, ele é uma espécie menos sinantrópica, ou seja, que não vai estar tão adaptada a ambientes urbanos perto do ser humano como as outras últimas que a gente citou, né? Se ele vai encontrar numa região de mato, né? Mas ele pode sim ser encontrado em áreas habitadas, né? Ou seja, não quer dizer que ele não seja, mas ele é bem menos. Então, Marcel, é o que está falando aqui do título baiense. Ixi, travou aqui agora. Baiense. Se você quiser complementar alguma coisa, você fica à vontade, viu? Interessante, galera. Quem vê isso vai estar se perguntando, mas como que é Títios baienses e o marrom? Porque se pensa comigo, se fosse o escorpião da Bahia, o escorpião baiano, significa que ele só ia ocorrer na Bahia. Mas, nesse caso, colocaram baienses porque a primeira vez que ele foi visto foi na Bahia e se colocou esse nome, mas ele não é endêmico dali, ele aparece em outros lugares do Nordeste, pode aparecer em São Paulo, Rio de Janeiro, enfim. Marcelo, comentar. Oi? Surgiu outra pergunta aí e eu vou deixar que você responda, qualquer coisa eu complemento. A Priscila está perguntando se caso, a pergunta dela, isso acontece muito com serpente, tem que fazer isso, tá, o Priscila? Mas ela está perguntando se caso, vamos supor, a pessoa for ferroada por um escorpião, você tem que levar o bicho para poder ver, né, qual escorpião foi picado. Já aconteceu comigo, eu não precisei levar, né? Chegaram lá, só aplicaram o soro no dedo. Mas não perguntaram nada de qual escorpião que era, não. Mas se o Marcel quiser responder mais alguma coisa aí, você pode falar aí, Marcel. Bom, a primeira reação da pessoa quando é picada por algum bicho, né? Ela senta tentar matar. Só que tem aquela, você tem um erro. Se você errar e ele te acertar de novo, aí um desse que não era perigoso acertar 2 vezes, tu se lascou mais ainda. Então, se você acertar a chinelada, o tiro, o lança-foguetes, a bazuca, um reator de plasma e explodir é uma coisa. Mas se você errar e ele te acertar, aí já muda a vida, né? Porque os dois podem ir de arrasta. Se também possível, prender o bicho, porque se ele fugir e se esconder em outro lugar, aí você vai ter outro problema. Então você prende o bicho, é bom prender em um pote de vidro. Depois ou você mata ele. Geralmente o pessoal coloca, me falha a memória, álcool para matar ele. Ou se você for mais piedoso e pensar mais na natureza, você pode levar ele para um lugar afastado, tá? Um lugar de mato soltar. Não adianta você levar numa praça e soltar, que aí outras pessoas podem tá sendo ferroada. Então, ver o que mais é interessante falar sobre isso. E tomar cuidado, né? E também não vai guardar, porque tem gente que coloca dentro do vidro e deixa o bichinho lá guardado, né? Aí um vacilo desse, que no vidro, vou fazer coleção de escorpião sem ao menos pesquisar que tem escorpiões, que não é no Brasil, lá no deserto, que você tomar uma picada dele, não tem nem chance. É você sentar, rezar, ou chorar, ou ligar para a mãe e para o pai. Ser despedido do mundo da vez. Até o nome dele tem o nome de Killer. Eu tenho uma foto dele aqui, eu posso até mostrar depois. Vou falar agora do último escorpião. É o quarto. De interesse, isso, que não causa muita, como se diz? Ele causa, mas não tanto que nem esses, tá? Os 2 primeiros a gente já falou. Isso, esse é o Titus obscurus. Ele é encontrado na região norte do país, do bioma amazônico, né? Estados como a Amazônia,
Pará, Amapá, Amazonas, né? E Acre também. Ele é muito fácil de diferenciar dos outros, porque você vê que ele é todo escuro, todo melânico, todo preto, né? Então, ou castanho escuro também, você vai se diferenciar por essas cores. Ele pode causar acidentes graves, inclusive sintomas neurológicos. Olha aí que interessante, ó. Não sei se, aí eu não sei se eu posso falar aqui, se algumas substâncias do veneno tem algumas neurotoxinas, porque o ataque ele pode causar tremores e espasmos, né? Diferente dos outros que causam dor intensa. Então, eu acho já uma periculosidade aí meio grave de se preocupar, né? O bicho já é preto, né? Só de você ver o bicho já assusta. Eu me assustaria. Então, ele vai viver em ambientes florestais e pode aparecer em áreas urbanas, né? Amazônicas, né? Que geralmente, mas na verdade, é porque, se vocês forem reparar, as cidades feitas ou no Pará, na Amazônia, no Amazonas, no Acre, no Amapá, as cidades são basicamente dentro da mata, né? Pelo que eu vejo é assim. Então, claro, o bicho pode aparecer lá, um outro pode causar algum acidente. Eu não tenho aqui informação da taxa de acidente desse animal, mas pelo que eu estou vendo aqui, de relação à periculosidade, ele acaba se tornando, na minha opinião, um dos mais perigosos por causa desses sintomas neurológicos, né? Então, dependendo de como é que vai agir cada corpo de cada pessoa. Bom, galera, a gente falou aqui, vou agradecer a todos que assistiram a live, estão acompanhando a live, né? A gente falou aqui de 4 espécies de escorpião. Priscila, já vou te responder. A gente já vou ler essa pergunta, viu? A gente falou de 4 espécies de escorpião de interesse médico. Aí vocês podem estar se perguntando, Marcelo, Matheus, qual dessas ocorre mais? Na minha opinião, vou deixar o Marcelo também responder, ele vai falar, é o Titus cerulatus e o Titus timurus. São 2 espécies assim, que podem ocorrer mais acidente com elas, principalmente o Titus cerulatus, que é um escorpião que ocorre bastante, são espécies inotrópicas, como o Marcelo comentou. As 2 outras, pelo que eu tenho pesquisado e tenho lido também, eu não vejo tanto acidente com relação a essas espécies, não. A Priscila falou aí, ó, todo e qual espécie de escorpião pode ser encontrado em ambientes domésticos ou tem outro mais comum a ser visto. Então, Priscila, como eu estava falando aqui, seria, eu não sei, a Priscila acho que está no Paraná, né? Seria aí no sul e sudeste o Titus cerulatus. Ele pode ser bem encontrado aí nessa região. E essa espécie que tem um veneno, que a picada é bem dolorosa, eu já tomei, não desejo isso para ninguém. O braço, eu tomei uma picada desse dedo, a dor, ela foi irradiando assim, ó, e chegou, eu tive que ir para o hospital, comecei a fechar a mão, assim, de dor, não aguentava, comecei quase que encolher o braço de dor, tá? E a dor, ela vem subindo aqui para a região do ombro, é uma coisa horrorosa, até chegar eles aplicarem sobre o local onde foi aplicado. Então, ir para a região sul e sudeste, não estou dizendo que você não possa encontrar os outros, menos o Titus obscurus, que você encontra ele mais na região norte do país, né? Ele não tem relatos dele para a região centro-oeste, sudeste, sul, nordeste, não. Ele é mais exclusivo do meu Amazônico, né? Não sei afirmar que seja, tá? Mas o estudo fala que ele encontra aqui onde eu estou aqui com o estudo fala que ele é encontrado naquela região. Então, respondendo a sua pergunta, seria mais o escorpião amarelo, que é aquele das patas amarelas com o cefalotórax das costas ali, né, toda preta, e o Titus timurus, que ele é parecido com o escorpião amarelo, mas, porém, ele tem só algumas manchas nas costas e também na cauda, mas ele é encontrado mais na região da Bahia, que é onde é sua terra, Alagoas, Ceará, Nordeste, né? Aí para o sul e sudeste seria o Titus cerulatus. Marcelo, lembrando aqui, obscuro, porque é preto, então colocaram obscuros.
E outra coisa, esse escorpião, quando ele é mais novo, ele é maior do que os outros, tá? Ele pode chegar. Se tiver errado, Matheus, até 10 centímetros, tá? E ele também, quando ele é mais novo, ele é de outra cor. Então ele pode ser confundido com outros escorpiões que não causa tanto veneno. E quando ele faz a sua troca de exoesqueleto, que tem, pode ser muda ou ídise, ou quando ele cresce, larga sua casca, enfim, ele vai se tornando preto também. Marcel, respondendo, Quase você que vão ver perguntou aí, meu rosto maravilhoso. ele é de 6 a 9 centímetros, tá? Ele é o maior. Ó, opa, quase acertei. De 6 a 9 centímetros ele pode chegar, viu? Respondendo o que você falou aí, você tá certo. Até 10 centímetros, né? 6 a 9 ou 10, né? Tá, quer falar mais alguma coisa? Depois lá no finalzinho, vou mostrar outros escorpiões aqui e como chama? E uma morfologia dele. Porque a gente ainda tem que falar das cidades verdes, né? Essa do escorpião não tá rendendo, ela tem bastante coisa pra gente falar. É, Pessoal, por que a gente está falando? Eu estava conversando com o Marcelo anteriormente, por que nós estamos falando tanto de escorpião assim? Porque a notícia tem se intensificado. Se vocês procurarem notícias sobre escorpião, ultimamente, as fingem que está morto. Eu não vi ainda esse comportamento, né? Mas pode ser. Né? Minha mãe falou aí que a minha mãe mora no interior de Minas, ela falando sobre o escorpião fingir que está morto, né? Bom, galera, por que a gente está falando tanto sobre escorpião, batendo tanto nessa tecla, identificando espécies, cuidado? Por quê? A população, o intuito da live é o quê? Educação ambiental, né, Marcelo? é. E o que está acontecendo? Está sendo hype essa notícia. Se vocês procurarem Instagram, Facebook, noticiário, o pessoal está falando muitos casos. Inclusive, não sei se é o estado de Pernambuco, que tem notícia até de morte de 3 crianças. Esses dados vão entrar ainda para o boletim epidemiológico. Mas tem se tornado bem. Algumas pessoas têm vindo até mim me perguntar, não sei como é que está aí no Paraná, Marcelo, com você, mas aqui no Nordeste, algumas pessoas têm vindo me perguntar por que está acontecendo, por que está estourado tanto assim essa explosão, né, esse surto de escorpião, esses casos como vem acontecendo aí no Brasil. Eu vi que uma mulher foi picada em São Paulo, no shopping. Bom, respondendo aqui a época, geralmente primavera e verão, mas tem outras considerações também, que seria o clima, que eles gostam de clima quente e lugares úmidos. Então, se tiver esses dois tipos dentro de casa, e se o clima favorecer isso, então, entre outras coisas, né, mas referente à época do ano, a sazonalidade dele vai ser primavera e verão, onde vai ter seu pico no verão. Exato. Ó, e detalhe, tá? A questão da educação ambiental. Ô, Tainá, a Tainá tá na Itália assistindo assistiu a gente aí lá da. Olô, Essa live chegou na Itália. Tá na Itália. Aí, ó. Então. Atravessou, já tá lá no continente italiano. Maravilha. Pois é. Boa noite, Tainá. Seja bem-vindo. Obrigado aí por participar da live. Bom, galera, o que eu queria citar com o Marcel? A Priscila perguntou da época, o Marcel falou primavera e verão, mas ó, tem um detalhe, que tem uma notícia que tem que falar também sobre o clima. O clima do planeta tem mudado para mais quente. E isso tem afetado no comportamento da proliferação do bicho também. Houve uma notícia falando sobre isso. Então, como é que isso nos afeta? Quem que está causando o clima aqui no planeta? Nós mesmos. E quem está sendo afetado com isso? O caso do escorpião, estudos comprovados, nós mesmos. Entende? Porque, assim, o bicho ele é favorável ao clima quente, primavera e verão, certo? Se você intensifica
aqui, falando de locais onde esse bicho existe. Se o planeta, a gente está vendo aí, o planeta está aquecendo, o clima está mudando, efeitos tudo mais, então a proliferação do bicho antes que uma coisa que não era tão comum, tão assim, explosiva, se for uns anos atrás, não havia tanto acidente, agora tem passado a ter. Esse é um dos motivos que possa ser que o bicho tenha explodido tanto, né? Tem aparecido tanto escorpião como nunca antes. Bom, por enquanto, vamos deixar esse de escorpião aí, que é muito escorpião daqui, muito veneno de lá, e muita peçonha. Vamos falar de uma notícia boa, né? Não, isso também é uma notícia boa que a gente está conversando aqui, né? Cuidado para aparecer com escorpião. Uma notícia boa no Brasil que a gente vê muita notícia ruim, né? Desmatamento e queimada, pele da devastação. Parece que o Brasil está se acabando em ruínas. É importante saber também das coisas ruins, mas sempre saber das coisas boas também. É que senão só esse negativismo aí, daqui a pouco, como já muitas pessoas desejam, né? Um apocalipse, o meteoro e tudo mais. Mas vamos falar agora de uma notícia interessante. Vai focar mais na capital do MS, Mato Grosso do Sul, que é o Campo Grande, que é a 6ª vez consecutiva que ganha um prêmio de Cidade Árvore. Então, o que é isso? Vamos falar um pouquinho. Eu entrei até no site aqui, que a honraria vai pela... Eu vou usar meu super inglês aqui, tá, galera? Quem estiver tomando aula de inglês. Arbor Day Foundation. E conjunto com a FAO. E a FAO, eu não tenho a mínima ideia, eu não pesquisei. Então, o que é esse prêmio? Pela cidade mais arborizada no Brasil nesse ano, só que não, eu falei errado. Não é no Brasil, é no mundo inteiro, porque tem 240 cidades participando, é bastante cidade participando. Então, até agora, é a única cidade, querido ou não, única capital, também ao mesmo tempo, ganhar 6 vezes consecutiva essa honraria. Eu vou falar outras aqui, antes de a gente aprofundar um pouco mais nesse assunto. Tá? Os que ganharam, né? Eu marquei aqui porque já ganharam 34 cidades no Brasil. Vou falar por ordem os que ganharam mais. Liderando o ranking está São Paulo, por incrível que pareça, eu fiquei surpreso também. Segundo a dois sites que eu vi aqui, para falar que eu não tirei isso, né? Qual é o site? www.em.com, que eu não sei que site é esse, mas é um site. E o outro é Brasil 61. Claro, se eu for pesquisar de São Paulo, a cidade de São Paulo também fala que as cidades que eles ganharam. E, enfim, tem outros sites aí, mas rapidamente que eu achei foi esses. Deixa eu voltar aqui. Bom, as cidades de São Paulo foram total até agora 13. Pedeirópolis, quem foi dessa cidade? Eu vou destacar uma, que é Cubatão, que olha que doideira, né? Na década de 80, foi considerada a cidade da morte. A cidade era a mais poluída do mundo. E agora, em pouco tempo, vamos dizer assim, já ganhou um selo de cidade árvore. Depois vamos detalhar até um pouco mais isso, tá, galera? Guarujá, Hortolândia, Lorena, Morimirim, Monte Alto, Ribeirão Preto, Rio Claro, São Carlos, São José dos Campos, a capital, São Paulo, Taubaté. Aqui no Paraná tem 5 cidades: Pinhais, Cianorte, Ivorã, Marialva. Essa eu sei onde fica. Fica uma parte ali de Maringá. E Paranaguá, que é no Porto. Em Minas Gerais temos BH, Juiz de Fora. No Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Rio Grande.
No Rio de Janeiro, Niterói e Nova Friburgo. No Mato Grosso, Campo Grande, recordista aí de 6 anos consecutivos, 6 vezes, né, consecutivo. Três Lagoas. No Ceará, Itapipoca e a capital Fortaleza. Na Paraíba temos a Campina Grande, João Pessoa e Cabedelo. E agora uma de cada, Arapiraca, em Alagoas, Recife, em Pernambuco, e Goiás e em Goiânia. Qual a importância, o Matheus vai falar depois, desses prêmios? Tem outros fatores também, eu não sei quais os fatores que eles relatam, mas é a capacidade de a cidade ter arborização. E o que isso faz? Já foi comprovado muitas vezes que a arborização traz harmonia, alívio do estresse, diminui a temperatura, né? Aqui na cidade, por exemplo, tem muitas árvores aqui, o clima era fresco. Começaram a cortar, fazer a poda, na minha visão, tá? A poda não controlada. Hoje você passa na rua, é um calor muito louco. Atrai animais que vai acabar sendo sinantrópicos, né? E além de, quem não gosta, de ir numa praça, de passar numa rua e ver um passarinho diferente, ver um canário, ver um sabiá. Então, isso atrai muito animais, pode pôr plantas frutíferas. Desenvolvimento também, a cidade melhora, porque a autoestima das pessoas é um negócio que influencia tanto a mente das pessoas e o lado emocional, que as pessoas não sabem disso. Retém também carbono, né, um baita sequestrador de carbono, e além de atrair pessoas, né, trazer mais economia, mais visita para o local, de você ir numa cidade e ter tudo arborizado. Então, muitas questões que embarca esses prêmios, né, além de ser vista mundialmente, e muitas pessoas ficam curiosas para conhecer essas cidades, né? Até eu fiquei, porque eu sou de São Paulo, nem sabia que ganhou esse prêmio. Só que aí você vai também, tem parques, né? Não é só visitar as vias públicas, eles contam parques, contam praças. Também deve contar áreas de lazer ali arborizadas, aqueles espaços fechados arborizados. Então conta muita coisa. E o que você tem a dizer aí, Matheus? Cara, vamos lá. Em 2023 eu tive em Belo Horizonte, lá eu vi tucano, cara. Tucano. Em bairro. Então, realmente é uma cidade. Eu posso falar do Belo Horizonte, eu sou de lá. Então, quando eu estive lá em 2023, eu vi tucano. Olha que interessante, para quem gosta de observar aves, esses lugares é um prato cheio. Porque, ou seja, não precisa de você ir muito longe. Na verdade, eu gosto, né, de entrar para dentro do mato, o Marcel também, para observar. Mas a pessoa que está ali na cidade, tem uma rotina corrida e gosta de observar aves, uma praça já resolve em lugares assim. Por quê? Quanto mais você planta árvores, mais espécies de aves você atrai, falando de aves, né? Principalmente se essas espécies de plantas forem frutíferas, né? Deram algum determinado fruto que o animal come. Outra coisa é a questão do microclima da cidade, porque cada cidade, se você for estudar, ela tem seu microclima regional, né? Como o Marcelo já comentou, quanto mais árvores plantadas, mais fresco vai ser. A questão da captura de carbono, porque, ao contrário de nós, quando nós respiramos, nós respiramos oxigênio, né? E soltamos gás carbônico. Então, aquele gás carbônico que nós soltamos, gás carbônico. Quando aquele gás carbônico que é expelido na cidade, as aves capturam e tendem a transformar isso em oxigênio. Onde é que você vê que as cidades são mais frescas, você sente mais, uma cidade mais pura, por assim dizer, nesse âmbito. Então, essas cidades, elas são cidades assim que tem Belo Horizonte mesmo. Belo Horizonte, ela tem um programa governamental que é estruturado isso, é organizado isso, né? Ela é conhecida também até como cidade-jardim.
Aqui fala que ela conta com cerca de 560 mil árvores em área urbana e até 2 milhões, incluindo parques. Se você. Por que eu estou falando aqui só do Belo Horizonte? Porque eu sou de lá, eu já vi, eu conheço lá, né? Então, o que acontece? Lá tem 27 parques, cerca de 500 praças, né? Mais árvore do que o dobro recomendado pela Organização Mundial de Saúde. Então, quando você vai para o centro de Belo Horizonte, você já se depara com o parque municipal, que já é muito arborizado, né? Então, desde 1983, Belo Horizonte ela é um município dedicado ao meio ambiente com políticas ambientais bem estruturadas. Então, é uma cidade a se pensar um modelo para se seguir, né? Realmente, negócio falando. E quando você vê, como é que você sabe que está dando certo? É como eu falei no início, lá você vê até tucano em bairro, né? Que cidade que você vai ver tucano em bairro? Então é difícil. Então, quando a cidade ela mantém esse programa de planta de árvores, porque assim, tucano, ele é uma ave mais frugívora, né? Mais, não que ele não coma só isso, né? Pode ser caso de tucano também predando filhotes de outras aves, mas atrai esses tipos de animais. Não só essa cidade em Belo Horizonte, como também em Juiz de Fora, Extrema, também, ela era uma cidade que trazia muita degradação ambiental, ela reverteu isso, né, com casos projetos de compensação ambiental, conservar água, feitos em várias regiões da cidade, e assim como o Marcelo falou também, de várias outras cidades também que têm seguido exemplo no Brasil de ser as cidades verdes, né? Que define a cidade verde? É o que vai além do simples visual plantado, né? E tem toda uma política urbana por trás daquilo, que vai integrar o ambiente, a qualidade de vida da cidade, sustentabilidade. Então, tem vários programas de ampla arborização, preservação do ecossistema, mobilidade sustentável, que é o transporte, né? Saneamento eficiente, inclusive, eu não sei se esse projeto foi para frente, mas eu lembro quando eu era criança, isso na década de 90, eles estavam tentando meio que purificar o rio Arrudas, que passa lá por dentro de Belo Horizonte, deixar ele com a qualidade para você até entrar na água, só que parece que não deu certo, né? Aí o Marcel colocou a última chance para ajudar as aves de Los Angeles a sobrevivência ao verão. Isso, isso aqui, não, é o tema dele, mas eu falei que ia mostrar para vocês. É o site, tá, da Arbor Day Foundation, tá? Para quem quiser tiver mais curiosidade. Então, segundo eles, é uma ONG sem fins lucrativos. Não vai dar para ler aqui, porque se aproximar muito, vocês não vê a tela geral, tá? Aí, quem somos, sempre vai ter isso aqui, ó. Eu não vou me atentar muito nisso, só para mostrar. Opa, deixa eu tirar aqui. Não. Só para mostrar um pouco do site deles, sabe? Vai ter as raízes profundas. Aqui, ó, mais de 50 bilhões de árvores plantadas e contando. Né? Ô, Marcelo. Oi? Você falando desse site aí, das árvores plantadas, minha mãe comentou que ela ama plantar. É um site bom para a senhora entrar aí, mãe. A senhora aprender e plantar mais aí. O que eu tenho de planta aqui em casa, cara, eu só parei porque não tem mais lugar. Aí. Se eu morasse no sítio, ou eu as plantas moraria dentro da casa, ou moraria em cima das árvores. Daqui a pouco você faz uma casa. 60 países ao redor do globo. Oi? Daqui a pouco você ia ter que fazer uma casa na árvore. Não é seguir, mas no caso é um site que você acessa, né? Não é para seguir. Você pode acessar e ter informações ali. Pode também pesquisar, você vai ter alguma coisa no Instagram, né? Né? Verdade. Depois você me manda o link, Marcelo. Sim, eu vou. Assim que terminar, eu vou. É uma organização, vou mandar para você. Ali, deixa eu ler aqui, ó. 5,4 milhões de parceiros de plantio trabalhando legalmente.
e mais de 50 anos plantando, nutrindo e celebrando. Então, uma fundação aí que já tem bastante raiz, ó. Vai ter um dinheiro aqui, se quiser doar, até 2.500 para plantar. Tem mensal, plantio de árvores na rede de educação. Que é interessante isso aqui também, ó, falar nas escolas, né, a importância, eu não sei se hoje fala, a importância de plantar uma árvore em casa. Enfim, é um assunto também que fazer uma live só disso. Tem bastante coisa aqui, galera, ó, sobre árvores, valor de árvores, impacto ambiental, uma coisa que acontece muito, né? Uma vez eu vi uma estimativa para cada árvore que você derruba, você tem que plantar 3. Isso já faz tempo, nossa, faz mais de 10 anos que eu vi. Para ter uma vida melhor, vamos falar no Brasil, né? Cada pessoa devia ter pelo menos 3 árvores dentro de casa. Né? Então, claro, outra planta também, porque geralmente quando você começa a plantar uma árvore, você quer pôr outra plantinha, e quando vai ver já está com tanta planta que você nem consegue mais cuidar. Então, uma notícia aí boa que eu achei, trouxe aí para vocês, que é pouco falado, né? Olha, de tanto tempo, é a primeira vez que eu ouço isso, tá? No Paraná, em São Paulo, nunca ouvi falar. Olha, 13 municípios de São Paulo, no Paraná que tem 5, nunca ouvi falar disso aí também. Eu nem sei se nas cidades eles divulgam isso. É uma coisa que deveriam ser mais divulgada, né? Porque isso faz também não só que a prefeitura e as próximas adotem essa prática, como cidadãos também, né? de ir lá e não cortar uma árvore à toa, de plantar a árvore certa. Lembrando, galera, quando você for plantar uma árvore em casa, tem que saber a árvore, porque se tiver aqui na região sul e for plantar uma araucária na sua casa, que é uma árvore imensa, e depois você quiser derrubar o órgão responsável aqui, que é o IAT, Instituto de Águas e Terras, não vai deixar, mesmo estando na sua casa, porque é uma árvore protegida por lei. E aí você vai ter uma árvore imensa, ela pode cair na tua casa, mas você não pode cortar. E que nem pau-brasil também, vou plantar aqui uma árvore ou uma planta sem saber o que é. Não é assim. Tem que estudar certo, tem que ver se a árvore é dali. Se quiser fazer um jardim, é bom procurar não ter todas as plantas, mas ter a maioria, pelo menos metade, eu gosto de dizer, que atrai a flora local, ainda mais em praça. Enfim, então tem todo um estudo ali. Tem que saber o clima. Eu vou nem entrar em detalhes isso aqui, porque se eu for começar a entrar em detalhe planta aqui, eu vou, ainda mais planta doméstica, eu vou ficar um monte. Aqui, ó, Roseliene, nossa, não sei nem ler o nome. Rosilene. Eu desaprendi a ler. Foi mal. Não, Tem uma árvore amazônica Crumijama. não, Cara, pior que eu já ouvi falar dessa árvore, viu? então, o que eu tenho visto aqui de notícia é a Cruz chama, mas a que eu vi era da Mata Atlântica, não da Cruz chama. Esse nome, ele não me deu ainda aqui uma especificação científica, diz que não tem. Mas nomes populares, né? Popular é muito, como é que eu te explico? É muito relativo, cada lugar te chama de uma forma, né? Mas eu não vi essa árvore quando eu tive aí, não, viu, mãe? Nem essa árvore me mostrou. Aqui, só para mostrar para vocês, para fechar esse nosso papo, eu consegui achar aqui, ó, tá? Um pouco, não sei se vai dar para vocês verem, eu estou tentando aproximar ao máximo, a anatomia de um escorpião, e olha que doideira. O ânus fica bem perto da glândula venenosa, né? Como que, quando você começa a estudar a anatomia das coisas, você fica perplexo, né? Que é um negócio,
o bicho é tão maluco que se ele vacilar, ele mesmo caga nas costas dele, né? Boa observação, viu, Aí Marcelo? quero ver pra se depois, né? Cara. Bom, é complicado isso aí. Depois vai reclamar com quem, né? Vai reclamar com o passarinho, mas foi ele mesmo. Deve ser uma situação bem desagradável, né, Embaçado. cara? Faz a caquinha em cima dele. E não conseguir se limpar, cara. Eu não queria ser escorpião, não. Bom, mas tem Também. os térias, né? Que querem ser animais, mas eles não querem ser escorpião e fazer essas loucuras. Pois é. Enfim, aqui vai estar a glândula a venenosa. Como que ela é formada? Isso aí eu não tenho a mínima ideia. Deve vir pela cauda aqui, ó. Essas seções e acumulado aqui. Então, isso aqui vista no... Deve ter fotos melhores, mas no microscópio deve ser interessante. Então, se você arrancar isso aqui, ó, né, você acabou. Você não vai ter nada mais de peçonha do bicho. Agora, você pegar isso aqui, espetar a pessoa, ou se espetar também, aí você se lasca. Eu, quando era mais novo, já fiz essa experiência, viu, Márcio? Estou começando na biologia, eu ranquei isso daí e ficava para lá e para cá com o escorpião na mão. Mas também, aí eu ranquei a defesa do bicho, né? Aí já era. Ele não... Nem sei se ele vive muito tempo, né? Não, porque como ele vai se alimentar, né? É, Ele só vai ter ele, as garras, né? E para quem não sabe, os aracnídeos, eles usam veneno, mas é para, além de paralisar, eles jogam, vamos dizer assim, um suco gástrico ali para digerir tudo que tem dentro e eles sugarem. Então, se você sim, arrancar isso aí do bicho, não vai ter mais nada para se alimentar. Então, ele acaba morrendo, né? Então, só exatamente. uma curiosidade aqui, ó, o coração do bicho, como é diferenciado. Então a gente acha que coração é tudo igual, não. Coração de escorpião é diferente. Isso comprova que o escorpião também se apaixona, viu? É, Menos o que faz patogenia, né? Aí ele, ele o mesmo escorpião, a explora. maneira, Ele não tem um coração. a fêmea, ela não precisa do macho, ela falou assim, não vou me apaixonar não, que eu tô cansado desse macho que só me agarra. Os machos aí estão me dando muito trabalho, estão fazendo filho e largando, então Vou fazer eu vou mesmo dar uma sozinho. E nós estamos falando da amarela, que tem muito aí pro lado do sul e sudeste, né? Os cerrulados aí que a gente é, fala. mas nem todo escorpião é paternogênese, viu? Tem escorpião que é mais amoroso e conta seu par. E se apaixona. A glândula. Essa, essa, glândula. essa história aí tá boa, viu, Marcelo? Essa. Uma sexta-feira a falar de paixão aí, viu? Ô, velocidade, só Aqui faltou um já vai ter sertanejo. um. Ó, tinha tá do lado aqui. Ô, só ligar. Aqui, deixa eu virar aqui para vocês. Nossa, foi incisiva aí, hein? Mas você tá falando que igual muito ser humano que faz patogenia, que tem veneno, que se apaixona, que não tem coração, Ixi. deixa aí. A live não é sobre, mas, né? Enfim, Ô, Priscila, o só um ser pouco humano aqui, ó. tem partenogênios aí. Porque o E resto veneno também tem, né? é. Aqui só uma coisa mais científico. Só uma curiosidade, galera, porque isso aqui eu não, certeza que eu não vou aprender, porque não é minha área, e o Matheus provavelmente também amanhã já vai esquecer, né? É. Soma, mesoma e opsoma. Só para vocês saberem, quando começa a estudar, entre outras áreas, mas vamos focar biologia, os nomes científicos é bem complexo, então é uma coisa que vale ressaltar, o que a gente traz aqui para vocês, traduzir tudo isso aqui, ó, quelícera, seria quelíceras, carapaça, então a gente dá uma lida nisso aqui, traduz para vocês para ficar mais fácil para vocês ver, porque se for levar cientificamente, ó, quelíceras e pedipalpos. Olha, o nome de garra é pedipalpos, mano. Como assim? Aranha,
Aranhas também tem isso, viu, pessoal? Carrapatos, porque também são aracnídeos. Tudo isso que o Márcio está falando. Quelícera, pé de pau, tem tudo isso daí. As mesmas Então, só mais características. uma coisa. Agora vocês vão ver minha cara linda, maravilhosa, A sua lata que não é de escorpião, é mas é um ser vermelha. que tem coração. Pega essa dica aí. Eu quase caí. Pois é, Bom, galera, rapaz. duas matérias aí que a gente trouxe, né? A gente foi focando mais no escorpião, né? Porque tanto escorpião como colocar cidades verdes sustentáveis, se fosse pegar certinho, daria para fazer uma live só de cada uma. Então a gente encurtou, né? Lógico, falou um pouquinho mais de escorpião. E se a gente fosse falar semana que vem de escorpião, ia dar mais uma hora, porque é muita coisa, e ainda mais se uma hora chamasse um especialista, nossa, vai ser outro fenômeno. Que tem muita curiosidade. Outra coisa do escorpião, galera, se vocês quiserem encontrar escorpião, usa luz negra porque eles brilham. Porque Isso. ninguém sabe ainda. Mas eles brilham no escuro. Se quiser caçar escorpião na mata, vai com luz e EPI. Tá? Então você caça escorpião, olha o escorpião ali. Então vocês vão ver que vai ver muito escorpião na mata de noite, né? Os roxinhos, o escorpião da Nubank, que é tudo roxo. Eu tenho uma lanterna aqui própria para isso, Marcelo. Ela está guardada ali. Ela tem a luz negra. Eu comprei ela para achar escorpião à noite. Mas claro, vou deixar bem claro aqui, Matheus, pessoal, você vai para a floresta, vai para um lugar que você conheça, que tem a trilha, não vai sozinho, não vai achar que é o Rambo, que é o predador. Avise pelo menos umas 70 pessoas e vai todo equipado, né? Blusa, manga comprida, perneira, porque não é só escorpião que tem na mata, é bota, primeiro socorro, água, alimentos ali perecíveis, comer ali, Repelente, em vai caso evitar. de algum acidente. Sempre vão prevenido, porque é melhor ser prevenido e não acontecer nada do que você ir desprevenido e acontecer milhares de coisas e você ficar preso numa floresta e sem ninguém, não avisou para ninguém, aí depois eu vou ligar para quem? Aí é onde chora e a mãe não vê. Verdade. Bom, Matheus, por hoje, por mim é isso. Não sei se tem mais alguma coisa para dizer. Não, tem bastante, mas a gente vai virar a noite aqui. Então a gente vai encerrar por aqui, né, pessoal? Boa noite. Como o Marcel falou, se a gente for falar só do escorpião, ou só da Cidade Verde, rende horas e horas de live, mas vocês vão dormir aí em frente ao telefone ou televisão. Outra coisa. Lembrando que segunda-feira, tá? O Matheus ainda não tem um canal dele, mas assim que ele fazer o canal, ele tem um canal assim, né? Mas no dia que ele falar, não, tô pronto, eu vou mandar a live para ele, vai ser disponibilizado nos dois, tá? Essa aqui, segunda-feira, já vai estar na íntegra Essa para semana, quem perdeu e quiser Marcel, assistir. o Oi? canal, ele já está pronto já. Eu tenho esse canal. Inclusive, eu acho que estou até na conta dele aqui. Mas eu tenho que começar a lançar uns vídeos. Falar aqui o canal, o intuito, feito no ganchinho, vai falar mais sobre aves, né? Algumas curiosidades. E a gente, a ideia minha e do Marcel é de unirmos os dois, o Marcel com o canal dele, eu com o meu, para a gente trazer novidades que cada um fala. Né? O Marcel também, se vocês forem olhar o canal dele, ele fala muita coisa sobre plantas lá, muita coisa interessante. Tem outros biólogos também que fazem live com ele, falando sobre diversos assuntos. É um canal assim que, se você interessa pela biologia, ali é enciclopédia. Então, ali você vai aprender muito sobre biologia. Vão lá no canal dele, se inscrevam. Vocês vão aprender muita coisa lá. Lá fala sobre herpeto, fala sobre ornito,
Fala que Petro é filmes répteis, ornitoaves, né, Marcelo? Então tem várias coisas lá. Vocês seguem ele lá, curte lá, que vocês vão gostar bastante lá do canal. E a gente aqui, tanto eu e o Matheus, a gente traz coisas do dia a dia, né? Não vai trazer coisas alucinadas, vamos trazer curiosidade, às vezes posta um negócio ali, se alguém vê, mas a gente gosta de trazer do dia a dia, né? E focar nessa parte de educação ambiental, que é um dos principais pontos nossos aí. E, claro, e difundir o nosso conhecimento, né? Porque é aquela, quando você ensina, você aprende duas vezes. Então, isso aí, galera. Se inscreva tanto no meu canal aí, o Bill Barreto, Bill.Barreto, se não me engano, acha no YouTube que você pôr Bill Barreto vai aparecer outro cara, ou o biólogo Marcel Barreto. Se inscreva aí também no canal do Matheus, que logo, logo ele vai ter novidades aí sobre os nossos amigos de pena. O Instagram também, Bio.Barreto. Segue os dois aí, estamos postando coisas legais ali, interessantes. O Matheus também tem TikTok, né? Eu não sei se ele mexe muito, eu mexo ali. Então, 2 vezes por semana eu faço reviews de livros, que livros diversos. Tem tanto tipo de livro que eu já coloquei lá para agradar um pouco e distrair a mente, criar mais um hobby, que é a leitura, que traz muitos benefícios aí, além de boa comunicação. Bem, Matheus, últimas cara, palavras? Não que você eu vai não morrer, né? Mas para fechar a live. tá despedindo de vocês, pessoal. Boa noite, Marcel. Mais uma vez, muito obrigado sempre por estar aqui com você, aprendendo sempre também. E é como o Marcel falou, em breve vou estar lançando no canal, vou estar trabalhando nisso, né, falando sobre aves e também no TikTok, que eu estou trabalhando aqui, estou tentando buscar alguns formatos, tem até aqui na minha frente aqui algumas coisas sobre aves, galera. O pessoal quer aprender sobre aves, lá vai estar a curiosidade. Aves, conservação e educação ambiental vai estar lá também. E o Instagram, né? Instagram é Matheus Biofotos também, lá, pode estar seguindo lá também. Isso aí, galera. Boa noite, fique com Deus. Um ótimo final de semana e até a próxima sexta. Até a próxima.